Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro Silo, de Hugh Howey, tradução de Edmundo Barreiros pela editora Intrínseca. Vamos lá ouvir um trechinho então? Capítulo 1. As crianças brincavam enquanto Holston subia os degraus a caminho da morte. Ele as ouvia gritar como só crianças felizes conseguem. Elas faziam seu alvoroço frenético lá em cima, e Holston prosseguia devagar, com passos metódicos e firmes, dando voltas e voltas ao avançar pela escada em caracol. Suas botas velhas ressoavam no piso metálico. Os degraus, como as botas que tinham sido do pai dele, mostravam sinais de uso. Poucos pedacinhos de tinta desbotada ainda permaneciam, principalmente nos cantos e embaixo dos degraus, onde ficavam mais protegidos. O tráfego em algum outro ponto das escadarias levantava pequenas nuvens de poeira. Holston sentia as vibrações no corrimão, tão gasto que tudo o que restara era o metal reluzente. Isso sempre o deixava impressionado, como séculos de mãos nuas e de pés se arrastando desgastavam o aço sólido. Uma molécula de cada vez, imaginava. Cada vida desgastava uma camada, e o silo desgastava a vida. Os degraus ficaram levemente envergados após os anos de uso, a borda arredondada para baixo, como um lábio caído. No meio de cada degrau, quase não havia mais os pequenos losangos, que ajudavam a lhes dar aderência. Sua ausência só podia ser deduzida observando-se o padrão nas laterais, pequenas elevações em forma de pirâmides que se projetavam do aço liso com as bordas nítidas e os restos de tinta. Holston ergueu uma das botas velhas, pisou firme em um degrau velho e começou de novo. Ele estava perdido em pensamentos sobre os efeitos dos incontáveis anos, o desgaste de moléculas e vidas, camadas e camadas consumidas pela poeira. E pensou, não pela primeira vez, que nem a vida, nem a escada tinham sido feitas para aquela existência. Aquela longa espiral, confinada e apertada, enroscando-se pelo silo enterrado como um canudo em um copo, não tinha sido construída para tal abuso. Como grande parte de seu lar cilíndrico, a escada parecia ter sido feita para outras finalidades, funções há muito esquecidas. O que agora era usado como passagem para milhares de pessoas que subiam e desciam em ciclos diários e repetitivos, parecia, na opinião de Holston, mais apropriado apenas a emergências e talvez para apenas algumas dezenas de indivíduos. Outro andar se passou, uma divisão de dormitórios em gomos. Enquanto Holston avançava pelos últimos níveis, naquela que seria a última vez que o subiria, os sons de alegria infantil o atingiam como uma tempestade. Era o riso da juventude, de almas que ainda não tinham compreendido onde viviam, não sentiam a pressão da terra por todos os lados, não se consideravam enterradas, e sim vivas, vivas e inteiras. Seus sons alegres pingando escada abaixo, emoções incongruentes com as ações de Holston, sua decisão e determinação de ir lá para fora. À medida que se aproximava do nível superior, uma voz jovem sobressaiu as outras, e Holston se lembrou de sua infância no silo, dos estudos e das brincadeiras. Na época, o cilindro abafado de concreto
com seus inúmeros pavimentos de apartamentos e oficinas, e hortas hidropônicas e salas de purificação, com seus emaranhados de tubos, um universo vasto. Parecia uma amplitude que nunca seria explorada por completo, um labirinto no qual ele e seus amigos podiam se perder para sempre. Mas aqueles dias datavam de mais de 30 anos atrás. A infância de Holston agora parecia algo que acontecera 2 ou 3 existências atrás. Algo que outra pessoa havia aproveitado. Não ele. Ele tinha toda uma vida como xerife. Um fardo pesado que bloqueava aquele passado. E mais recentemente, havia o terceiro estágio de sua vida. Uma vida secreta, além da infância e do tempo como xerife. Eram as últimas camadas de si mesmo, consumidas até virarem poeira. 3 anos passados em silêncio, à espera de algo que nunca chegaria. Cada dia mais longo do que qualquer mês das épocas mais felizes de sua vida. No alto da escada em espiral, o corrimão acabou e a mão de Holston ficou suspensa no ar. A barra recurvada de aço desgastado terminava quando a escada chegava aos maiores cômodos de todo o complexo do silo, o refeitório e o salão anexo. Ele alcançara o pavimento dos gritos de diversão. Formas brilhantes e velozes corriam entre as cadeiras espalhadas, em uma brincadeira de pique. Alguns adultos tentavam conter o caos. Holston viu Donna recolher giz e lápis de cera, espalhados pelos azulejos manchados. Clark, marido dela, estava sentado a uma mesa, com copos de suco e potes de biscoito de amido de milho. Ele acenou para Holston do outro lado do salão. Nem ocorreu a Holston acenar de volta. Não tinha energia, nem vontade. Olhou para além dos adultos e das crianças que brincavam, em direção à vista enevoada, projetada na parede do refeitório. Era a maior vista ininterrupta de seu mundo inóspito. Uma cena matinal. A luz suave do amanhecer cobria a colina sem vida, que pouco tinham mudado desde que Holston era menino. Estavam ali desde sempre. Enquanto ele deixava de brincar de pique entre as mesas e se tornava aquele ser vazio. E depois das cristas imponentes daqueles morros, a silhueta familiar de uma cidade decrépita captava os raios da manhã em lampejos esmaecidos. Vidro e aço antigos se erguiam à distância onde as pessoas, desconfiava-se, costumavam morar na superfície. Uma criança saída do grupo como um cometa chocou-se nos joelhos de Holston. Ele olhou para baixo e se moveu para segurar o menino, o filho de Susan. Mas, tal como um cometa, o garoto já tinha partido e voltado para a órbita dos outros. Holston, de repente, pensou na loteria que ele e Allison ganharam no ano em que ela morreu. Ele ainda guardava o bilhete e carregava-o para onde fosse. Uma daquelas crianças poderia ser deles. O menino ou menina teria uns 2 anos agora e estaria correndo atrás das crianças mais velhas. Eles tinham sonhado, como todos os pais, com a sorte em dobro de ter gêmeos. Tinham tentado, é claro. Depois que o implante dela foi removido, passaram noites gloriosas, tentando resgatar o bilhete, com os outros pais lhes desejando sorte e outros competidores rezando em silêncio para que mais um ano vazio se passasse. Sabendo que só tinham 1 ano, ele e Allison abriram sua vida para a superstição, em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar. Simpatias como pendurar alho em cima da cama, o que se dizia aumentar a fertilidade, 2 moedas embaixo do colchão para gêmeos, uma fita cor-de-rosa no cabelo de Allison, manchas de tinta azul sob os olhos de Holston, todas ideias ridículas, desesperadas e divertidas. A única coisa mais louca teria sido não tentar de tudo, deixar alguma das crendices ou lendas de lado. Mas não era para ser. Antes mesmo que seu ano terminasse, a loteria passou para outro casal. Não por falta de tentativa, mas por falta de tempo. Uma repentina falta de esposa. Holston deu as costas para a brincadeira e para a vista nublada do exterior.
e caminhou em direção a seu gabinete, que ficava entre o refeitório e a câmara pressurizada do silo. Enquanto andava, seus pensamentos foram para a luta ocorrida ali, uma luta de fantasmas, pela qual ele tinha que passar diariamente havia 3 anos. Ele sabia que, caso se virasse e observasse com atenção aquela vista na parede, se conseguisse ver além da névoa cada vez mais densa devido às lentes embaçadas das câmeras e à poeira trazida pelo ar, se seguisse aquela fenda escura morro acima, a ruga que abria caminho pela duna enlameada na direção da cidade distante, ele conseguiria identificar sua forma silenciosa. Lá, naquele morro, podia ver sua mulher. Jazia como uma rocha adormecida, com os braços encolhidos sob a cabeça, sendo consumida pelo ar e pelas toxinas. Talvez. Era difícil ver, difícil identificar com clareza, mesmo antes de a névoa ter retornado. Além disso, aquela imagem era pouco confiável. Na verdade, havia muito do que duvidar. Então, Holston simplesmente decidiu não olhar. Passou pelo lugar de luta fantasmagórica de sua mulher, onde as más recordações permaneciam para sempre, como a cena da loucura repentina dela, e então entrou no gabinete. "Veja só quem acordou cedo", cumprimentou Marnes, com um sorriso. O delegado fechou uma gaveta do arquivo de metal, que soltou um grito inexpressivo, cantando nas juntas antigas. Depois, pegou uma caneca fumegante. Só então, percebeu a seriedade no rosto de Holston. "O senhor está bem, chefe?" Holston assentiu e apontou para as chaves no painel de trás da mesa. "A cela de custódia", disse ele. O sorriso do delegado sumiu e foi substituído por uma expressão confusa. Ele pousou a caneca na mesa e foi pegar a chave. Enquanto estava de costas, Holston esfregou o aço frio e afiado pela última vez. Então, pôs a estrela em cima da mesa. Marne se virou e entregou a chave. Holston a pegou. "Quer que eu pegue o esfregão?" O delegado Marnes apontou para o refeitório com um polegar. A menos que houvesse alguém algemado, eles só entravam na cela para limpá-la. "Não", respondeu Holston. Então, acenou com a cabeça na direção da cela, convidando o delegado a segui-lo. Ele se virou, a cadeira atrás da mesa rangendo quando Marnes se levantou para acompanhá-lo, e Holston chegou a seu destino. A chave entrou com facilidade. Houve um estalido alto vindo dos mecanismos bem construídos e bem preservados no interior da porta. Um ranger mínimo das dobradiças, um passo determinado, um empurrão e uma batida. O tormento estava terminado. "Chefe!" Holston segurava as chaves entre as barras. Marnes olhou para elas, desconfiado, mas estendeu a mão para aceitá-las. "O que está acontecendo, chefe?" "Chame a prefeita", instruiu Holston, e depois soltou um suspiro, a respiração pesada que segurava havia anos. "Diga a ela que quero ir lá para fora." É isso, gente. Este foi Silo de Hugh Howey. Esse daqui é um dos livros que fizeram sucesso absoluto como autopublicação na Amazon. Ele foi lançado inicialmente como um e-book e fez tanto sucesso que chamou a atenção, né? E o Hugh Howey conseguiu o contrato com a editora e escreveu 2 sequências desse livro. A história desse livro aqui, ela fecha direitinho, assim. O livro não é aquela trilogia em que você termina com um ponto de "Ué, mas e agora?" Não, tem um fechamento certinho. O segundo livro, inclusive, é um prólogo, né? Seria uma história anterior a essa. E aí a sequência direta viria no terceiro livro. Gente, é um livro muito gostoso. Que livro bacana, assim. É um livro de ficção científica, de uma distopia
diferente do que a gente espera, sabe? Existe esse silo, que é o local, como foi descrito nesse trecho que eu li para vocês, onde vive toda uma população presa lá dentro, no mundo em que a superfície é tóxica. Você não pode sair, que você morre. E a principal lei, a lei fundamental desse silo, é justamente que você não pode querer sair. Se alguém ouve você dizendo que você quer sair, que você tem curiosidade em saber como é lá fora, você é condenado a sair. E aí você morre. Mas aí um ponto interessante é que todo mundo que morre no silo limpa as lentes das câmeras que mostram o exterior. E as pessoas se perguntam por que alguém condenado à morte acaba limpando essas lentes. E esta questão é a questão principal que leva ao desenvolvimento de tudo o que acontece no livro. O livro tem 3 momentos. Ele tem um prólogo, em que o protagonista é esse Holston, que vocês viram. Depois tem uma segunda parte em que o protagonista é a prefeita do silo. E finalmente a terceira parte, em que a protagonista é a Juliet, né, que é a grande protagonista do livro. E a figura feminina nesse livro é muito bem retratada. Em todas as 3 partes tem uma mulher fundamental, causando toda a movimentação. A Juliet, que é a principal protagonista do livro, é incrível, assim, é uma personagem, não tem como não se apaixonar por ela. E o livro consegue traçar bem essa coisa claustrofóbica. É uma vida que você se pergunta se vale a pena realmente, ao mesmo tempo que a esperança sempre está lá. A sociedade dentro do silo é uma sociedade estratificada. Quanto mais embaixo você vive, mais classe social subalterna você se encontra. E é esse pensamento mesmo, o pessoal das classes mais altas acham que são os donos. Embora o pessoal que realmente é a elite do silo não está exatamente no topo. Até porque o topo não vive ninguém. Vive a prefeita, é a delegacia principal do silo. O silo tem 3 delegacias. E é o refeitório superior. Depois algumas coisas se repetem embaixo. Mas a principal parte, a elite do silo, é o pessoal da TI, que são responsáveis por cuidar dos servidores do silo. Que é uma coisa que as pessoas nem sabem muito bem porquê, mas é uma coisa importantíssima e que tem que ser dada toda a prioridade para a preservação do TI. E aí você vai descendo, você vai tendo camadas. Você vai tendo os fazendeiros que usam macacão verde, você vai tendo o pessoal do suprimentos, né, que é tipo um almoxarifado, mas é mais do que almoxarifado, porque também é onde são produzidas e guardadas todas as coisas que são distribuídas nos silos, bens de consumo, que usam macacão amarelo. Todo mundo usa macacão no silo. E por fim, você tem o pessoal da mecânica. A Juliet, que é a protagonista, é uma dessas pessoas da mecânica. O pessoal da mecânica tá tão distante do topo que às vezes eles veem só 1, 2 vezes na vida toda a visão do exterior. Eles vivem num mundo completamente diferente, tem uma sociedade em que um apoia o outro completamente diferente de como todo silo é estruturado. E aí quando uma pessoa desse meio sai de lá e é posta numa posição de poder no silo, que é a Juliet, essa própria noção dela, a própria relação que ela tem com o mundo e com as pessoas, faz com que ela não se adapte diferente, ela age de maneira diferente. E é justamente por esse jeito de ser que ela é escolhida. Então é muito interessante. Ao mesmo tempo também que esse livro não tem um vilão certo. Na verdade até tem. Mas você consegue entender ao longo do livro as motivações desse cara. E ele não é simplesmente mau. É um estudo social muito bacana. Tem muito a dizer para a nossa sociedade de hoje, como toda boa distopia. Então eu recomendo que vocês leiam Silo, de Hugh Howey. Tá certo? Bom, pessoal, eu continuo pedindo para vocês curtirem a página no Facebook, para eu poder ter um perfil melhor de vocês e assim poder conseguir apoios para o podcast. Também peço que vocês convidem os amigos para escutarem o podcast Caixa de Histórias, porque quanto mais a gente crescer,
mais coisas a gente vai poder fazer e trazer aqui para vocês. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima!